conta assim, a quantidade de termos, a gente simplesmente pega o n e pronto, porque normalmente é o n e pronto. O n do final e pronto. Mas aqui no nosso caso não é, né? A gente está somando uma determinada quantidade de termos. Então, vamos lá. Vai ficar o 24, 48 que você falou. A soma vai dar 324. Vezes 9, dividido por 2. Disse que vai dar quanto? 324? Sim. Isso. E agora a gente quer então que o sexto termo, desculpa, o 36º, né? Sim. 36º, dessa progressão aqui seja igual a isso. Então, agora a gente tem que igualar essa progressão toda a o nosso 324 quando o n dele for 36, sacou? Que a gente quer que o 36º termo dessa progressão seja o 324. Então, o 36 vai no lugar do n. Ok. Percebeu? Não era assim dos problemas mais. O ruim era só a interpretação, né? Agora tem que encontrar o K. Consegue encontrar o Kzinho? Consigo. A calculadora que vocês usam no exame consegue resolver esse tipo de equação? Tem que fazer as coisas separadas. Não pode escrever em fração, então. Dá, mas esse capa aí, tipo, acho que não dá. O capa dá menos 37,5. 37,5, isso mesmo. Okay. Muito bem. Recapitulando, então. Ele deu informações de uma progressão. Quando tu tem duas informações de uma progressão, tu tem dado suficiente para achar tudo dela. Porque se tu parar para pensar, uma progressão aritmética é praticamente a mesma coisa que uma reta. Então, tendo duas informações, tem tudo. Então, nós encontramos as duas informações para poder encontrar esses termos, que são os elementos que definem a soma, que vai dar o 30º termo de onde da coisa que a gente de fato quer encontrar, que é o valor do K. Então, fizemos tudo isso aos poucos e achamos o K, beleza? Sim. Então, tá bom. Então, vamos para a próxima. Bem, enquanto tu estava fazendo aí, Sim. eu, além de fazer as contas aqui, eu pensei na resolução da... Qual era a mesma questão? A 4. Já conseguiu fazer a 4? Eu vou pôr o enunciado dela aqui. Tu conseguiu fazer a 4? A 4 eu anotei para tirar dúvida, porque eu não entendo o triângulo de Pascal. Ah, certo. Seja K o valor do 15º elemento de uma linha do triângulo de Pascal
De modo a que o valor do 37º elemento também é igual a K. Selecionando ao acaso 5 elementos da linha seguinte, caraca, essa prova aí, eles pegaram as questões mais difíceis, hein? Muito bem. Bem, eu acho que tu sabe que, ou se não sabe, tudo bem, né? Depois pode dar uma pesquisadinha, que esses elementos aí do triângulo de Pascal, na verdade, eles são os coeficientes binomiais, né? Então, quando a gente está falando assim da enésima linha, de uma linha qualquer, o que é importante aqui para a gente conseguir resolver o nosso problema, como ele está chamando de K, então eu vou chamar de késimo elemento dado por essa distribuição binomial que ele está falando aqui. É basicamente a combinação que a gente já está acostumado. No Portugal vocês gostam de deixar desse jeito, mas a equação é essa aqui, né? N fatorial, N menos K, N menos K, fatorial, K fatorial. Ok? Ok. Então isso aí tem a ver com o que a gente está tentando resolver. Então, o que ele falou aqui também? Ele falou que o 15º e o 37º elemento de uma linha dessas, do triângulo de Pascal, eles têm que ser iguais, né? Iguais a um determinado valor K. Uhum. Muito bem. Bem, o que isso nos sugere, né? Se tu já viu um triângulo de Pascal, tu sabe que são um monte de dados, assim, um em cima do outro e tal. Mas eles, como são um triângulo, vamos dizer assim, equilátero, não é um triângulo qualquer, ali zoado, é um triângulo equilátero, então é um triângulo simétrico, ok? Ok. Portanto, o que nos sugere aqui, já que esses dados são iguais, é que a linha que acontece isso aí deve ser qual? Deve ser a 51ª, ok? Ok. Porque existe uma simetria. Como é que eu posso te mostrar isso aqui? Tu tem o 37º termo e o 15º, né? Quanto que é 37 mais 15? Acho que é isso que tem que pensar aqui. 52. Pois é. Mas é que o problema é que subtrai, né? Pô, deixa eu pegar uma figura de um triângulo para tu ver o que eu quero dizer. Tem que colar aqui porque eu não tenho como fazer um triângulo de Pascal. Triângulo de Eu tenho Pascal. uma foto, se quiser eu posso mandar pelo WhatsApp. Ah, é? Pode mandar. Mas não sei se. Mas é essa coisa aqui gigantesca. Né? Então, como ele já tem ali. Eu já mandei. Ah, mas o professor já tá, tipo, com as contas feitas. Eu coloquei uns números ali, né? Eu coloquei uns numerozinhos. Mas deixa eu ver o que tu colocou aqui. Onde é que. Isso aqui é da solução da prova? Não, isso é um. É tipo uma folha com um resumo triângulo de Pascal. Ah, tá. Ali já entra com as contas feitas, né? No caso do meu desenho. Mas tá bom, dá pra entender de onde vem, né? Melhor ainda. Tá aí. Certo, então o que eu acredito é que não vai ter. É que vai acontecer lá por essa linha, entendeu? Mas é só uma perspectiva. Então eu acho que a gente tem que fazer a conta nessa perspectiva, entendeu? Eu acho que é o máximo que eu consigo aqui. Então a gente vai ter isso, e como tu percebeu no triângulo de Pascal, né, cada elemento dele tem a ver com a combinação, como eu vinha falando. E, portanto, o que acontece é o seguinte, como essas coisas são tudo pares, né, a gente pode pensar que no nosso caso, eu acho que a gente vai ter que trabalhar assim, ó, a combinação do... Eu acho que o maior número de vocês aqui em Portugal colocam aqui.
Sim. igual T6 igual a K. Beleza? Ok. Eu acho que vai ser isso. Então, na prática aqui, vai ser resolver essa conta, né? Ok. Eu acho que vai ser Então, resolver se essa eu pôr na conta. calculadora, 51, A tua calculadora consegue resolver isso, poxa? vai dar a combinação de 51 com 14 e 51 com 36. Mas Ah, depois como é sim, que sim. fica? Igual a capa, vai ficar tipo dois números, não? Pois é. Ah, cara. Esse problema é muito difícil, tá doido. Não, 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 não. Isso aqui eu não. Acho que eu não vou conseguir fazer. Assim. Isso aí ficou muito treta. Muita treta. Porque, né, é tipo, eu tenho, ok. Cinco elementos da linha seguinte. Esse é o 4, né? Esse é o problema Eu 4. tenho aqui, eu tenho aqui a resolução, mas tipo, eu não entendo. Ah, se tu puder me enviar, talvez a gente entenda juntos. Caramba. Isso aí foi difícil. Eu acho que foi o mais difícil que eu já peguei de exame. Já mandei. Vamos ver. Só isso. Ah, não, não, não. Essa foto tá muito ruim. Tu sabe bater print da tela? A gente tá. Você está no WhatsApp comigo no computador, né? Não, eu estou no WhatsApp pelo telefone e a chamada, a aula está saindo Mas, no meu computador. mas como que tu pegou o link que eu te enviei no Ah, WhatsApp? no link vem o código da aula e é só escrever no computador e entra. Ah, tá bom. Não sabia que vocês faziam assim. É que foto da tela é muito ruim. Mas já que tu não tá no WhatsApp, né, no computador, não tem problema. Eu posso Fica mandar a muito correção. ruim. Tipo, posso baixar a correção da prova. Não sei se é isso que o professor quer. Isso seria bem legal. Ok, só um segundo. Nossa, olha isso, cara. Ó, a ideia foi praticamente a mesma, só que ele colocou. A gente cogitou o 51, eu cogitei o 51 de maluco aqui. A gente tem que achar essa linha ainda, entendeu? Depois Hum, que a gente acha a linha, a gente pega a linha seguinte. Eu acho que a ideia é essa. Ó, nem li direito as coisas, mas é isso, entendeu? Ó, e o N tá errado, não é 51, não, é 50, tá vendo? Eu achei que era 51, mas é 50. Caraca, até que a gente foi bem. Olha só, mano. Né? Porque, né? O N é 50, então. Que é o que a gente está procurando aqui, basicamente. Né? A gente está procurando essa coisa aqui. eu já mandei. Tá bom, obrigado. Na verdade, não é N, né? A gente está procurando. Na prática é, né? Que vai ser o que ele está chamando de K para confundir nossa cabeça. Mas então aqui, depois que resolve essa conta, o problema está dizendo que dá 50. Beleza. Só que ele pede a linha seguinte. Logo a linha seguinte determinada para. Mas por que aqui está 50 e aqui está 51? É 50 ou é 51? É 50 ou é 51? Aonde? Logo, a linha seguinte, determinada para n igual a 51, tem 52 elementos. É isso? Ah, tá. É porque a linha seguinte tem 52, a linha 51 tem 52 elementos, é verdade. Muito bem. Calma. N igual a 51, tem 50. Ok, sim, é isso. Dos Isso. quais. Ok. Elementos dos quais 2 vezes 14 igual a 28 são inferiores a K. 2 vezes 14. Esse triângulo de Pascal aqui. Mas sempre tem uma relação a ver com o número da linha e os termos que estão aparecendo nele, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar a linha 5. Quantos termos são inferiores aqui na linha 5 ao próprio valor da linha? Esse probleminha, meu Deus. De modo que, selecionando ao acaso 5 elementos da linha seguinte, determina a probabilidade de pelo menos 2 deles serem inferiores a K. Nosso K aqui, ele chamou de N, cara. Mas o que é o K?
Nossa, tô me confundindo agora. É N ou é K isso aqui? Tá. Não? É pra ser 50, né? Ele chama de N aqui? Não entendo, cara. Por que ele troca as letras? Podemos passar essa frente e fazer. E rever Muito o frustrante. 3. Pode ser. Se eu conseguir também. Quando eu começo a não conseguir acertar, eu entro numa maré de não saber acertar. Mas vamos lá. Ai, ai, ai. Nossa, que explicação também péssima ali, tá louco? Troca as letras, tudo. Deixa eu colocar aqui. Ai. Está organizado numa grelha retangular de 3x6. Pretende-se distribuir 10 cartões numerados de 1 a 10 pelas casas da grelha de modo a que aconteça alguma coisa aqui. Ocupe apenas uma casa da grelha, uma das linhas fique completamente livre, uma das linhas fique ocupada exatamente. E aí, esse também tu não conseguiu resolver? Eu tenho um problema com esse tipo de exercícios. É achar a expressão correta. Porque às vezes eu consigo achar tipo, sei lá, tem várias combinações, eu consigo achar uma e eu não entendo as outras. Então, essa foi mais ou menos assim. Depois eu fui ver a resolução e tinha muitas combinações. Mas eu não entendi, tipo, tem umas assim que não fizeram sentido na minha cabeça. Entendi. Então, ok. Um, na figura 1. Então, nós temos 3 linhas. E uma linha tem que ficar completamente preenchida. Então, vai ser a combinação de 3C1. Uma das linhas fica completamente preenchida. Tá bom. Sim, vai ser a Só que a combinação. gente não sabe qual linha especificamente, né? A gente pode Mas colocar. não importa. Uhum. Ok. Depois. hum, Cada cartão ocupa apenas uma casa da grelha. Assim, ao ler isso, já me parece que vai ter que ter quantas casas tem? Tem 3 vezes 6, 18. Então teria uma possibilidade de ser 18, 3? Alguma coisa com 18, 3, talvez? Não sei. não tem nada. Ok, sim. Então, tem essa primeira combinação, que é 3C1, que é a possibilidade das 3 linhas escolher uma linha É, que tá mais que para fica esse livre. 3C1 aí, tá mais para multiplicar por 3 mesmo que qualquer outra coisa. Na verdade, por 6, né? Mas Sim, beleza. Ah, representa o número de possibilidades de escolher a linha que fica livre. E depois tem uma outra combinação, que é 2C1, que representa o número de possibilidades de escolher a linha que fica ocupada com exatamente 6 cartões. Então, dessas 3 linhas, nós vamos escolher a linha que vai ficar livre. Depois sobra 2 linhas e escolhemos dessas duas a linha que fica com 6 cartões, certo? uhum. Ok. Depois, tem combinação 10C6 vezes permutação de 6, que representa o número de possibilidades de escolher entre os 10 cartões numerados, 6 para ocupar a linha, permutando-os pelas 6 posições. E a última combinação é 2C1 vezes permutação de 4, que representa o número de possibilidades de escolher uma das duas laterais da grelha e permutar os 4 cartões restantes, mantendo juntos e encostados. Essa aqui, então, mas por que 4? Não.
É que tu tá olhando a resposta, né? Não Sim, acho que vale a pena ficar meio enviesado pela resposta. Dá para entender o que são cada um dos elementos na resposta, mas eu acho que a gente deveria chegar neles, né? Senão a gente vai ficar meio viciado em fazer isso, sacou? mas eu preciso fazer isso porque para fazer exercício eu não entendo esses exercícios tipo raciocínio. Porque tem uns que as combinações são tipo super simples, e tem outros que é super detalhado, que você considera coisas que não sei, não faz sentido para mim. Então esses passariam batido. Uhum. Nem. Ok. De fato, a gente tem que colocar todas essas regras aí de alguma forma em combinações. O problema é que essa primeira regra, cada cartão colocado ocupe apenas uma casa da grelha, já é uma coisa que não está na resposta, na minha opinião. Porque já seria isso aqui. Isso já não está lá. Então já ignora isso para fazer a regra, então. Mas eu não ignoraria se eu tivesse na prova, entendeu? Anyway. Uma das linhas fique completamente livre. Então, isso aqui, pelo que eu dei uma lidinha lá, parece que tem. Foi você que falou até, na verdade. Fica isso aqui, né? Sim, 3 Uma das linhas fique ocupada exatamente com 6 cartões. A linha fica preenchida, né? sim. Que depois é a combinação 2 C1. Seria 10 em 6, né? Tem 10 cartões para colocar em 6 lugares, certo? Sim, essa combinação é vezes a permutação de 6. Isso aqui é bem tosco, porque na real isso aqui é um arranjo, né? Isso aqui é um arranjo, mas tudo bem. Sabes o que é um arranjo? Arranjo é bem Sim, parecido com a combinação. Então, na realidade, isso aqui é um arranjo, que a ordem importa. Então dá para colocar isso aqui como A 10-6. Beleza. Os cartões em cada linha fiquem todos juntos e encostados a uma das laterais da grelha. Os cartões em cada linha fiquem todos juntos, mas em cada linha fiquem todos juntos e encostados em uma das laterais. Fiquem todos juntos e encostados em uma das laterais. como é que vão ficar todos juntos se tem uma linha que fica vazia? Os cartões em cada linha, vamos pensar, por exemplo, nessa linha, ficam todos juntos. Mas tá bom, como é que tu vai preencher a linha? Como é que eles não vão ficar todos juntos? É isso que eu tô achando estranho, por exemplo. E encostados a uma das laterais da grelha. Mas aqui vai encostar nas duas? Estranho. Então, tipo, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Se tu não completar uma linha, tu não pode deixar assim, entendeu? Tu Sim, tem que colocar eles ou aqui, sacou? Que viagem. Beleza? sim. Ai, ai, ai. Então existem essas duas formas que eu falei, né? Tu pode colocar ou aqui ou aqui. E como a ordem vai importar, então tu vai ter uma espécie de combinação aqui dessas formas de fazer isso, né? Por de outra cor aqui, que isso aqui é meio bizarro. Que vai ser. Combinação não, arranjo. Vai ser um arranjo de fazer isso. Não, é. Isso é arranjo. Porque tu tá colocando aqui e aqui, né? São duas formas. Tem mais jeito, hein, de fazer esse negócio? Tem mais coisa pra fazer? Deixa eu ver se vai dar a opção correta fazendo as contas. Temos ali a linha que fica livre, temos ali. Mas eu acho que a gente não fez. Isso aqui Não, pra mim não não deu faz nenhuma sentido. das opções. Não.
Caraca, mas também, probleminha insano, mano. Uma das linhas fica completamente livre. Tá. Aqui são a quantidade de linhas que escolher a que fica livre, né? A gente pode escolher que fica livre dessa quantidade de formas. Só que a gente não escolheu ainda qual linha a gente vai colocar os 6 cartões. Tem isso também que falta. Aqui eu tenho a forma que eu organizo os cartões, mas não a forma que eu escolho a linha, entendeu? Sim. Então se eu escolher aqui a que fica vazia, tem que fazer um negócio parecido para que fica cheia, Pois, certo? certo. Agora eu acho que vai. Pega aquela resposta lá e multiplica por 2, eu acho. 2 fatorial. 1 fatorial? É, 2. O dobro não pega uma dessas respostas, hein? Não. Então, É melhor passar para 6. tá doido, cara. Que saco. Deixa eu pegar aqui. Caraca, que figura mais horrível. Na figura 2, podemos visualizar um cubo e uma pirâmide parcialmente inserida no cubo. Blá, 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 blá. Qual das seguintes condições define uma superfície esférica com centro no interior do cubo que contém ACI? Que isso, cara? Não dá nem pra ver então as coisas nesse desenho. Qual das seguintes condições define uma superfície esférica com centro no interior do cubo que contém os pontos ACI? Tá. ACI. Onde tá lá? Tá lá. Meu, que figura mais estranha, cara. Tem uma esfera ali dentro. O A tá embaixo do E. Tá. Lá tá embaixo do E. Olha, eu acho que. Isso eu vi. Mas assim, a figura tá tão bizarra que eu acho que é melhor eu pegar essas opções aí e jogar os pontos, entendeu? Porque tem que conter os pontos, entende? Ok. Acho que melhor. Não Ah, é? vou Entende o que eu tipo. quero dizer? Ah, tipo, as coordenadas do ponto A por X, Y, Z. Isso, para ver se dá. Exatamente. Exatamente. Tá. Bem, a gente tem que avaliar todas as opções aqui, não adianta ficar procurando de outra forma. Porque, tipo, qual é a outra forma de fazer esse problema? É você pegando os 3 pontos que você conhece e fazendo uma equação extremamente longa e complexa que usa os 3 pontos para encontrar a equação da esfera. Não recomendo isso. Não recomendo mesmo isso. Então você pode avaliar cada uma das opções, entende? Agora, se tu quiser fazer, né, daí complicou. Nós temos as coordenadas do ponto A, C, I, temos o A, o Só C temos. nós temos. Não, temos do C? O C tá no Não, não plano temos XY, do C. então o X, o Z dele é 0. Mas nós não temos alguma coisa J, G, não temos nada que pareça com ele. Não temos nada. B, nós temos B. Vamos lá. A coordenada Y desse cara, a Z é 0, a Y é a mesma do B, que é 2. E X vai ser a mesma do D. Ele falou do D em algum momento? Não. X é a mesma do J, do G. Não, né? Tem nenhum outro ponto aí. É. Acho que não vale a pena, porque só pra achar os pontos já é meio complicado. E o ponto I aqui também ele não falou. É, eu acho que a gente vai ter que testar mesmo, tá? Acho que é o jeito. Então, vamos tirar. Putz, cara. O problema é que as equações elas vieram desse jeito zoado, né? Se tivesse vindo da forma normal lá da equação, já ajudaria. É, Porque essa é aquela fórmula do X menos o número.
ao elevado ao quadrado, né? quadrado. Isso, exatamente. Daí o que a gente, se quisesse escrever nessa forma, teria que completar quadrados, né? Completar quadrados é um negócio que demanda tempo, sabe? Completar quadrados, tipo, tu conseguiria escrever essa equação aqui daquele jeito? Ah, deixa eu ver. Ia ficar x menos 2 elevado ao quadrado. Acho que não. Porque tu tem que Sim. pensar que esse 2 que apareceu aqui, ele na verdade surge lá do trinômio quadrado perfeito, né? Olha só como é que ele surge. X ao quadrado menos 2ax. Esse 2 aparece por causa da equação mesmo. Entende? Ok. Mais a ao quadrado. Então, qual é o número que tu tem que multiplicar pelo menos 2 para ficar menos 2 aqui, que foi o que apareceu? Tu tens que multiplicar o 1. Então, o cara que aparece aqui é o 1, entendeu? Ok. É isso. Então, é o 1. Então, vai ser 1 também para o y e vai ser menos 1 para o z. Certo? Certo. É isso. Pela mesma lógica, né? Então, o bom é que todos os outros pontos seguem essa mesma, todas as outras equações seguem essa mesma lógica, então tu não precisa perder tanto tempo, né? Vai ser tudo muito parecido. Então vai ficar, vamos lá, a primeira. Entendeu o negócio do trinômio quadrado perfeito lá? Sim. X menos 1 ao quadrado, porque quando tu fizeres isso aqui ao quadrado, tu chegas em x menos, em menos 2x, perfeito. Para o y a mesma coisa. E para o z eu troco o sinal, só isso. Z mais 1. O problema é que aqui está igual a 8, certo? E quando a gente faz esses trinômios quadrados perfeitos, eles sobram números. Desse aqui vai sobrar, vamos colocar aqui, mais 1. Aqui vai sobrar mais 1 também. E aqui também, porque o cara fica ao quadrado. Né? E tudo isso aqui né, estava igual a 8. Tudo isso aqui estava igual a 8. Só que todos esses mais 1 tem que ir para o outro lado. Né? Certo? Então seria 8 Fica menos 8. 3? Não, é que não é bem assim. Então, o que acontece é o seguinte: quando você faz esse negócio, né, por exemplo, vou pegar só esse aqui, só o x, para tu entender o que está rolando. Menos 2x mais 1. Ok? Só que na fórmula não tem isso. Não tem esse 1 aqui. Tá vendo? Uhum. Então, isso não está na fórmula. O que está é só isso aqui. Então, se eu quiser trocar isso aqui por o que eu acabei de obter ali, que é o x menos 1 ao quadrado, eu tenho que sumir com esse cara. Ou seja, Ok. isso aqui vai ser igual a x menos 1 ao quadrado menos 1. Entendeu? Sim. Ou melhor, o que tem na fórmula, né? Que é isso. Isso aqui é o que está lá na equação. Ai, minha caneta, cara. Eu fico muito puto com essa caneta às vezes. Isso é o que está na equação, certo? Certo. Isso. E você tem que concordar comigo que isso que está na equação é igual a isso aqui. Sim. Sim? Então, apareceu esse 1 aqui. Esse negócio que eu quis dizer aqui é que apareceu esse 1 extra. Então a gente vai ter que subtrair esses 1s e jogar tudo para o outro lado. Então vai ficar 8, eles eram negativos, então vem para cá positivo, certo? Certo. Pegou a ideia? Então vai ficar 11. Sim. Pronto. Esse negócio de completar quadrados é bem importante, tá? Para conseguir construir equações. Não sei se tu sabe fazer, se tu sabe fazer pelo menos para circunferência, mas é bem importante. Mas tu entendeu a lógica, né? Sim, sim. Então tá bom. Portanto, aqui nós temos, agora sim, no formato melhor aí, a nossa equaçãozinha, né? Que é essa aí. Beleza. Então a gente pode jogar os pontos e ver se eles estão. Por exemplo, o ponto. Quem é o nosso ponto A ali? Ponto A é o ponto 2 menos 2 e 0. Então, se eu colocar aqui e não der 11, essa equação já não vale, entendeu? Uhum. Então, vai ficar 1 mais 1
Zero, né? Eu falei que o A era zero? Sim, é zero. Nossa, então deu bem longe, né? Totalmente diferente de 11. Então essa aí não vale, beleza? Sim. Vamos fazer a B. Agora a B, ó. E aí, só de olhar para ela, sabe me dizer qual é a equação agora? Vai lá. Então vai ser a mesma coisa. Vai ser bem parecido, mas tem alguns sinais diferentes ali, né? Tem um sinal Ah, só diferente. mudou o sinal do. Ah, então, ao invés de ser. Foi. Vai ser 10, não? Vai ser 8 mais 2. Mas o Z muda o sinal, né? Sim, o Z está negativo. Ah, não, mas calma, fica negativo, então fica positivo. Mas vai continuar a dar 8, vai ser 8 mais 2 dá 10. Hum, Ou não? acho que não. Ó, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Só trocou o sinal do Z, né? A menos que eu esteja muito louco. Isso. Então vai ficar igual tudo aqui, né? Todos eles são negativos, a menos que eu tenha visto errado. Sim, estão todos negativos. Todos eles são negativos. Então, vai continuar sobrando aquele 1, né? Que vai ter que ir para outro lado. Aqui vai sobrar menos 1, aqui vai sobrar menos 1, que vai ter que ir para outro lado, entendeu? Então vai continuar sendo menos 3 aqui. Daí tu vai pensar, professor, mas trocou aqui o sinal e vai continuar assim. Quer ver, ó? Vamos lá. Z menos 1 ao quadrado. Z ao quadrado menos 2Z mais 1. Z mais 1 ao quadrado. Z ao quadrado mais 2Z mais 1. Então aquela coisa que não está na fórmula continua sendo mais 1, entendeu? Ok, É ok, isso. vai ser sempre mais um. Exato, nesses casos aqui vão ser sempre mais 1. Então eles vão para o outro lado desse jeito, beleza? Somando. Sim, Então tá bom. então vai ser 5. Não, Não, aí a eu conta apaguei o em sinal, cima. é mais, né? Eu apaguei o sinal aqui por Ah, causa sim, vai do ser Z mais maldito. 3. Vai continuar a Isso, ser 11. isso, vai ser 11, beleza? Ah, então tá bom, pegou a ideia, né? Sim. Agora você pegou. Então, vamos lá, né? Vamos jogar um outro ponto aí, alguma coisa assim. Não podemos pôr o pontuado de novo? Podemos tentar o ponto A, porque não, né? Vamos lá. Ponto A é 2 menos 2 e 0. Bem, de novo não vai dar, né? 2 menos 2 e 0 aqui não tem como. De novo. Então, vamos para C. O ponto A tem que fazer parte, né? Tá ali, ponto A. Então, eu não tô Sim. maluco. Aqui, agora eu acho que vai, porque os números estão crescendo, tá vendo? Sim. Agora tu tem um 6 ali. Então, vai ficar praticamente tudo igual a outra. Mas o problema é que é mais. Eu vou trazer lá para baixo, que se eu ficar rabiscando aqui não vai ficar legal. Ai, meu Deus, minha tela começou a piscar. Tu tá vendo a tela mudar de cor aí? Não. Então, menos mal. Ó, o 2 está positivo. Então, x mais 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. E agora, quem é que está acompanhando o z? Não é um menos 6? Então, isso Sim. vai surgir como? Se tu tiver z menos 3, concorda comigo? Sim. Isso. Então, quem é que vai aparecer aqui para a gente jogar para outro lado? Aqui vai aparecer um, né? A gente tem que Menos jogar trocando um. de sinal, né? Sim. Trocando de sinal, não esquece disso. Aqui a gente tem que diminuir por menos um também. E E aqui aí vai ser mais 3. não, ó, 3 Não? ao quadrado é 9, né? Então é menos 9, Ok. certo? Ah, sim. Ok, o 3. Ok, sim. Fica ao quadrado. Então vai ficar 8 mais 1 mais 1 mais 9. Agora parece que as coisas estão começando a fazer sentido. Vai ficar 17, né? Isso. Beleza? Então Sim. agora a gente joga o ponto A, por exemplo, ver se ele faz parte. Não, Claro, tem que não. fazer. Ali a pessoa pôs 7. Nossa. Vai ficar Alzheimer, 19. só pode ser. O ponto, a gente está testando os pontos, o ponto A, por exemplo. O problema é o seguinte: se tu testar o ponto A e ele fazer parte, tu ainda tem que testar os outros. Sim. Ok? E se eles fizerem parte, tu ainda tem que testar a outra regra que tem aqui, que tem uma regra bem importante, né? No centro do interior do cubo. Ok? Ok. Tem que estar no cubo. Então isso vai depender do tamanho, né? Basicamente. Beleza?
Mas eu acho que se passar nos 3 pontos lá já tá garantido. Vamos jogar aí. Já jogou? Vai ficar 1, pontuar, né? Vou colocar aqui, pontinho A. Vai ficar 1. Ah, não, vai ficar 3, né? 9, mais 9, né? Era 2, 2 e 0? 2 menos 2 e 0. Então, mais 9 aqui. Mais 1 e 0, mais 9. Né? Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 19, né? Sim, dá 19. E aqui? Aqui também. Opa, o primeiro ponto passou. Beleza? Uhum. Ah, muito bem. Vamos jogar o outro. Ai, ai, ai. Agora o outro ponto é o ponto. Qual é o ponto C? Pô, mas como é que a gente vai jogar o ponto C se a gente não conhece ele? Então, sabemos que eu. Bem, ó, o ponto A foi. O ponto A, o ponto que a gente conhece foi. Que tal a gente testar essa aqui e se o ponto A não fazer parte dela, então a gente tem certeza absoluta que a resposta é C, entendeu? Sim. Beleza? Eu acho que a ideia é essa. Então, né, apesar de a gente não ter o ponto lá, acho que esse é um jeito bem inteligente de fazer essa conta. Ah, cara, que droga, essa tela não para de trocar de cor, mano. Parecendo um camaleão. Deixa eu fazer uma coisa. Nossa, cara, agora sim, talvez melhor. E aí, como é que vai ficar a equação? Agora você que vai me dizer. Então, a equação vai ficar x menos 2. Não, mais 2. X menos 2 X menos 2 vai elevado ao quadrado, né? x mais 2 elevado ao quadrado, né? Isso aí. X mais 2 elevado ao quadrado. X mais 2 elevado ao Y. quadrado. Y, né? Y, Isso. sim. E aí vai ser z Menos. menos 5. Isso. Elevado ao quadrado. E agora quem que vai aparecer aqui pra gente jogar pro outro lado? Vai aparecer. Né, tem que pôr aqui um menos 4. Aqui também. E aqui menos 25. Então a gente joga pro lado lá do 8, esses caras positivos. 8, mais 4, mais 4. Porra, cara, eu não acredito que uma questão dessa no exame tu vai ficar o dia todo fazendo isso lá. Acho que essa prova aqui não é um exame, né? Então eles devem ter juntado as questões mais difíceis, assim, de cada exame de cada ano, porque é Não, muito isso longo. nem tá. Esse exercício não tá em nenhum exame. Ah, é da cabeça dos professores isso. Sim, são professores que elaboram suas provas para os alunos praticarem para os exames. É, parece questão de exame, só que tá meio difícil. 16 mais 25. Tô a fim de errar Dá essa conta agora, 41. 41. Isso. Então, 41. Muito bem. E agora vamos testar o ponto A, que é o ponto que a gente conhece, e ver se bate, né? Vai ficar 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. E aqui vai ficar 0. Não, 16. Mas é 2 mais Probabilidades 2, do 4. 2 é 2. Ao Mas quadrado, é menos 16. 2. Sim, 0. Aqui vai ficar 0. E aqui o Z era quanto? Era 0, né? É 0. Era 0. Então vai ficar 25, né? E 16 mais 25 é quanto? Não me diz que é 41, por favor. É 41. Putz. Tá bom. Tudo bem, então passou nesse ponto. Então nós temos um problema. Agora a gente vai ter que avaliar outra informação que a gente tem, que é uma informação bem simples, que é a questão do cubo. Centro no interior do cubo. Essa é uma informação simples que a gente tem, porque a gente tem dados aqui sobre A e B, né? Então Sim. eles meio que definem o nosso... Bem, o centro do cubo, quais são os pontos que definem o cubo aqui? Vai ter que estar em 2. Putz, cara, os caras é ferrado também nisso aqui. 2, 2, 0. Se isso aqui, será que isso aqui é simétrico? Porque daí a gente teria o valor do C também. B e C. Bem, anyway, né? Vamos ver se isso aqui já nos diz se uma das equações não vale. Porque... Puta que pariu. Deixa eu ver a C aqui. Nossa, aqui. Nós temos o centro
tá em... Qual é o centro dessa circunferência aqui? Não é menos 1 e 3? Concorda comigo? Sim. Sabe tirar o centro de uma circunferência, né? Eu Só sei trocar sim, as senão... coordenadinhas ali. Aham. Uhum. Essa aqui é... Essa aqui é a C. Muito bem. O raio seria a raiz de 19, né? Exato. E agora vamos ver esse cara aqui. Quem é o centro dele? É Menos menos 2, 2 5. e 5. 5 para Z, menos 2 para Y e X. Agora a gente olha para a figura lá, menos 2 e outra menos 1. Menos 2 para X, menos 2 para Y. Pô, mas o centro da circunferência estaria aqui? Tipo, estaria por aqui? Com um raio grandão daquele? É porque o menos 2 vai estar por aqui, né? Não sei. Essa base aqui não tá muito simétrico, mas eu tô dizendo assim, o raio, né? Se tá desse lado, né? E o raio é grande, qual era o raio mesmo, né? Raiz de 41, isso aí é quase 7. Então, tu vai ter uma circunferência que não tá dentro, né? Entende o que eu quero dizer? Mas, sim, mas por que que eles vão falar de uma circunferência se eles nem põem isso no desenho? Porque senão o quê? Por que que eles vão falar de uma circunferência, de uma superfície esférica se não está no desenho? Mas eles estão pedindo, né? Uma circunferência que não tá, estão pedindo. É o que eles estão pedindo, não está desenhada, mas é o que eles estão pedindo, entendeu? Sim. Tá, ó, qual é o ponto que eu tinha encontrado lá para C? Menos 1 e 3. Então, onde está o menos 1 e 3? Menos 1 para X, menos 1 para Y e 3, alguma alturinha aqui. Mas o Y não pode ser menos 1, porque o C é positivo. O Y deve ser positivo. Ah, Ah, esse é da... Calma aí. Esse é da circunferência, né? é, ó, Sim. menos 1 é para cá, é. Então, tu falou certo. Menos 1 para cá, menos Y para cá e 3 aqui para cima. Então, esse ponto está no centro da circunferência. Sim. Ou melhor, no centro do cubo. Me Sim. parece. Só se o C for uma coisa completamente fora de noção, assim. Mas me parece que essas distâncias são as mesmas, entendeu? Sim. Agora vamos pensar no outro, ó. Esse aqui é o ponto da coisa C. Agora vamos pensar no ponto da coisa D. Menos 2 e 5. Menos 2 está onde? Menos 2. Bem, se esse aqui é 2, o menos 2 estaria aqui. Menos 2 para X, menos 2 para Y estaria aqui. E 5 estaria lá em cima, né? Então, ah, não está no interior, né? Está na lateral, no máximo. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então eu diria que esse não é o ponto que a gente quer. O que a gente quer é esse que com certeza está dentro, entendeu? Esse aqui não é o ponto que a gente quer o ponto da questão C, beleza? Assim. Então tá bom, chega disso. Calcule as coordenadas da projeção ortogonal de P sobre o plano que contém a base da pirâmide. Calcule as coordenadas da projeção ortogonal de P. Quem é P? P é esse ponto aqui. P é um ponto? Nossa. É. P é a interseção de QI com FG. Não dá nem para ver isso. QI é FG. Então a gente está falando de um ponto que me parece estar aqui, nessa retinha FG. É claro, tem que estar na interseção, né? Uhum. Agora a projeção ortogonal seria o valor dele lá no plano XY, né? Sim. Acho que é isso. Projeção ortogonal é isso. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Projeção ortogonal do ponto P sobre o plano que contém a base da pirâmide. Projeção ortogonal do ponto. Sobre o plano que contém a base da pirâmide. Cadê a base da pirâmide? Não acredito, a base da pirâmide é esse negócio aqui. Então, a projeção ortogonal disso vai ser o que, cara? Vai ser como a gente pega a base e. Certo? Vou fazer aqui com outra cor, senão tu vai misturar. Tá aqui o ponto P. Projeção ortogonal é
Tu pega a base e faz uma reta ortogonal nela, tá vendo? Ok. E daí, isso aqui... Nossa, tá meio grosso aqui o meu lapisinho. Isso aqui é 90 graus. E aí? Essa pontilhada que eu te fiz aqui não te lembra nada? Um triângulo. Não. No caso aqui, pelo menos me lembrou uma reta normal ao plano, né? Entende o que eu quero dizer? Então, se a gente de alguma forma conseguir a equação desse plano... Ok, nós temos os pontos, precisamos achar tipo um vetor. Exatamente. Ok. Se a gente Podemos fazer tiver o vetor AB, ou não? vetor AB... São os únicos pontos que nós temos as coordenadas. Só que o vetor AB não tem absolutamente nada a ver com o plano, né? Com aquele plano deitado. Não sei se tu tá vendo o plano aqui, né? Sim, Tem uma sim. pirâmide com uma base deitadinha, entende? A gente não tem nenhuma informação sobre essa base. Não temos muita informação sobre a base, mas será que dá para encontrar alguma informação sobre o ponto? Vamos lá, eu mal vi também as coisas sobre essas coisas que formam o ponto P. O ponto P é a interseção de QI com FG. Mas quem é QI? Tá, QI pertence ao plano BCG. QI o, pertence ao plano BCG. o que está em cima? Mas nós temos, tipo, se soubéssemos as coordenadas do Q e do I, podíamos fazer o ponto médio, né? Podia, mas não temos, né? Onde é o plano BCG? BCG é esse plano na lateral aqui, Uhum, que é um plano paralelo ao plano XZ, certo? sim. É um plano paralelo ao plano XZ. E aí, o que isso nos entrega? Né? Nos entrega que qualquer ponto aí vai ter o mesmo valor de Y que o ponto B, certo? Certo. Então, o ponto P tem o mesmo valor de Y do ponto B, que é 2. Uhum, Tá bom? Entendeu a ideia? Então, sim. eu não sei ainda sobre os outros, mas eu sei que aqui é 2. Então, o que mais que a gente pode ter aqui? Ele é ponto médio de quê mesmo? Ponto P, não, ponto P é só a desgraça da interseção de QI com FG. QI com FG. O centro da base da pirâmide é a projeção ortogonal de quê? O plano EHI. Tá, isso aí a gente sabe, óbvio. O ponto Q pertence ao... Tá, o ponto Q pertence ao plano BCG. Ah, é? Pertence? É? Então meio que tu tem um triângulo ali, né? Que coisa. Nós temos até umas informações sobre o ponto Q aí. Ponto Q pertence ao BCG. O centro da base da pirâmide. Caraca. A gente não usou essa... Tem uma informação que a gente não usou pra nada aqui. I e J são pontos médios de BF e CG.
BF e J são pontos médios. Vamos pensar no I. O I é ponto médio de BF. Mas a gente tem as informações do ponto F? Não. A gente só tem as informações que o ponto F tem as mesmas coordenadas ali que o ponto P, né? Sim. Né? Digamos que a gente chame isso aqui de X e Z, né? Ponto F tem os mesmos X e Z, né? Sim. Ele só tem outro Y. Não, ele não tem o mesmo X que o P. Ai, cara, que desgraça de conta, cara. Pô, é complicado. Como é que a gente vai... Deixa eu olhar lá naquela solução. Tá, mas tem ponto aqui que ele não deu no enunciado, né? Ponto E e o J. Cadê isso no enunciado? Aqui, ó. Por outro lado, E e J, ele deu valores ali. Como é que ele achou esse E e J? Tudo bem, o E tem umas coordenadas bem parecidas com o ponto A, mas falta o Z, né? Ele está dizendo que o Z é 4? Mas de onde ele tirou isso? Ah! Calma aí, Z é igual a 4. Isso é um cubo, não é um paralelepípedo. Puta, daí a gente tem um monte de coisa, né? Se fosse um paralelepípedo. Ai, ai, ai. Então a gente tem todos os pontos aqui. Aí ficou até razoavelmente fácil. Se é cubo, tem que ser simétrico. Então aqui vai ser quem? Vai ser o mesmo cara, só que pro outro lado em x, menos 2. Nossa. Dá pra colocar a coordenada de todo mundo aí, né? Vamos lá. Coordenada de C, quem que é? Só trocou o valor do x. Vai ser menos 2, y é o mesmo. Z é 0. Dá pra achar o D também. Dá pra achar, vai achar. A gente vai achar os pontos que a gente quer agora. Beleza? Que é um cubo. Então tem simetria. Eu pensei que fosse um paralelepípedo. Entendeu? Então a gente tem ponto pra caramba aí, pô. Pra achar um monte de coisa. Ah. Nossa, tá. Agora que a gente tem todas essas informações. Qual vai ser nosso foco aqui? E aí, tem alguma ideia? Não, isso continua a ser igualmente complicado para mim. Ok, nós já sabemos que descartamos o A e o B. Né? Porque se Vai fazer pelas descartar? contas, sim, o que nos dava era o C e o D, certo? Nós podemos usar qualquer ponto que esteja no cubo. Qualquer um, nós temos todos eles agora. Então, nós temos as fórmulas. Tipo, aquilo que o professor passou lá embaixo, que é o X menos... Fórmula? Mas a gente não está mais falando de circunferências agora, de esferas. A gente está pensando em outra coisa agora, né? A gente está pensando aqui nas coordenadas do ponto P, né? A gente achar as coordenadas do ponto P ajuda. Não tem mais a ver com aquela esfera, não. Temos, ok, o P, o ponto médio. O problema é que assim, a gente tem o ponto E, beleza. Mas o ponto J a gente ainda não tem. A gente só tem que J é um ponto médio de CG. Ah, CG, então ele está na metade de CG, né? Então a gente tem as coordenadas do J aqui. Que é o que ele fala lá, né? Agora dá para argumentar que o que ele fala lá é isso aqui, é só pegar o ponto médio. E o E também. Daí, por que ele usa isso lá para achar Q'? Onde Q' é projeção ortogonal do ponto Q no plano EHI. Ah, sim, porque como ele é a projeção ortogonal, olha só, esse ponto Q, quando ele se projeta aqui, Sim.
Ele entra exatamente no meio desse plano, certo? Certo. E esse meio é justamente o meio desse segmento, entendeu? É o ponto médio entre E e J. Então, se tu tem o ponto E e J, tu tem a projeção ortogonal do Q. Sacou? É só Sim. encontrar o ponto médio. Então, o que vai ser o ponto médio do E e J? A projeção ortogonal do Q na base da pirâmide vai ser o ponto médio entre E e J, exatamente. Deixa eu pôr essas coisas aqui para baixo que já está ficando muito poluído. Então a gente pode dizer que quem que é o E e J, né? O J está aqui. O E, como é um cubo, né? Então ele tem 4 de altura, certo? Sim. Porque tem 2 para cá e 2 para outro lado por simetria. Então, como ele está no zero, esse negócio aqui mede 4. Então o E vai ter as mesmas medidas do ponto A, 2 menos 2, só que 4 de altura. Entendeu? Sim. E agora para encontrar o ponto Q que está aqui, a projeção, né? Podemos chamar de Q', vai ficar a soma das coordenadas dividido por 2, certo? Sim, sim. Então, como elas são negativas, as duas primeiras dá 0, e a outra vai somar e vai dividir e vai dar 3, né? Certo. Encontramos o Q'. Agora, o Q', ele está no plano. Certo? O Q' está no plano. Uhum. Então, ele tem a ver com o ponto que a gente está procurando. Alguma coisa do ponto que a gente está procurando vai acontecer, porque o ponto que a gente está procurando também está nesse mesmo plano onde o Q' está. Certo? Certo. Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode achar... Bem, a gente tem quantos pontos a gente quiser desse plano, né? A gente tem, veja, o ponto E, o ponto H, nós temos ponto I, nós temos um monte de coisa aí, certo? Então dá para encontrar a equação do plano. Não é? Sim. Dá para encontrar a equação do plano. Você sabe encontrar a equação do plano? O problema é que eu não sei se vocês no exame podem usar produto vetorial. A equação do plano é aquela AX mais BY mais Z, CV mais igual a D. D. Sim, nós podemos usar essa vetorial. Não, tudo bem, mas o produto vetorial, que é uma operação que envolve matrizes, pelo que eu sei, vocês não usam matrizes no secundário aí. Então eu acho que vocês não podem usar produto vetorial, porque com o produto vetorial, tendo 2 vetores desse plano aí, você encontra a equação dele, de uma forma bem rápida. Mas vocês não podem usar isso. Então vocês vão ter que partir de outra ideia. De fato, isso que tu estava falando é a equação da reta, né? Bem, então a gente tem um vetor normal, esse plano, que por sinal é o vetor, pode até estar acompanhado aqui, ó. Esse é um vetor N, por exemplo. Então tu pode dizer que isso aqui é igual àquele ABC que você falou, né? Certo? Certo. Muito bem. O que acontece é o seguinte, nossa, para fazer isso sem produto vetorial é um trampo, mas se você tiver vetores, né, se tiver as coordenadas dos vetores que fazem parte desse plano, se você tiver 2 vetores que fazem parte desse plano, você pode fazer o produto escalar com esse vetor que eu acabei de definir aqui, tem que dar 0. Vou chamar de V e o outro vou chamar de U, e o produto escalar tem que dar 0, beleza? Por quê? Sim. Porque os vetores, eles são perpendiculares. Se o vetor n é um vetor normal, é um vetor que é normal, ou seja, perpendicular ao plano, então a hora que eu pego qualquer 2 vetores aqui, por exemplo, esse e esse, por exemplo, são vetores que estão no plano. Certo. Então, o produto escalar, que é aquele produto que eu sei que tu conhece, quando o produto escalar é feito entre vetores ortogonais dá 0. Lembra disso? Talvez, assim, ok.
Tu lembra disso ou não? É por ser perpendicular, certo? Por isso Por que vai ser dar zero. perpendicular, exatamente. É só quando é perpendicular que dá zero. Quando não é, vai dar o módulo igual a multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Sim. Né? Aqui no caso, como o cosseno é 90, né, dá zero. Muito bem. Então, a questão é achar pontos aí que fazem, vetores que fazem parte desse plano. Agora que a gente tem esse pontinho aqui, ó, fica interessante de achar, beleza? É um jeito. Mas nem precisava dele, ao meu ver. Acho que nem precisava dele. Mas vamos achar aí, porque eu acho que assim a gente consegue encontrar a equação do plano. Caraca, cara, essa questão aqui tá pior que nível de faculdade, meu. Que é isso? Bem, vamos pegar dois vetores aí. Tu sabe encontrar vetores de um plano? Sabe encontrar vetores se tu tem 2 pontos? Se me der uma equação, eu consigo tirar os vetores. Não, mas na verdade não precisa de equação, só precisa Mas de aqui coordenadas dos podemos fazer pontos. o ponto EJ, Podemos fazer EJ, podemos fazer EJ QI. menos E. Uhum. Então vamos lá, me diz quem é o EJ então. EJ menos E, exatamente. Quem que é o J, quem que é o E, né? O J é o menos 222. Isso vai dar, assim, vai dar menos 4. 4 menos 2, né? Assim, sim. Pontinho mais droga. Que tivesse mais zeros aí. Mas beleza. Temos um outro pontinho. Temos outro vetorzinho aí que faz parte desse plano. Por exemplo, o IJ me parece um vetorzinho bem legal. Uhum. Só que a gente não tem o ponto I, né? Vamos a ponto que a gente já tem para não perder tempo, né? Por exemplo, sei lá, outro ponto que a gente tem aí, o Q' e o E. Zero, zero, três, vai dar uma porcaria de ponto também, mas beleza. Menos. Acabou a folha, não acredito, né? Acabou a folha. Putz. Hoje é o dia das coisas não darem certo. Vou ter que abrir outra coisa aqui. Deixa eu salvar isso. Esse aplicativo tem muito para melhorar ainda. Tá. E aí a gente encontra o nosso outro vetorzinho. EQ. Por que eu fiquei procurando Qlinha aqui no desesperado? Vai ficar menos 2, menos 2, menos 1. Pronto, a gente tem dois vetores. E agora a gente pode fazer esses produtos escalares que eu estava falando, né? A, B, C, vezes esse cara. Se eu não errei, né? Tu me ajuda aí, porque pode ser que eu erre uns numerozinhos. Menos 4, 4 e menos 2. Ó, é importante que os pontos que a gente os vetores que a gente esteja utilizando sejam paralelos, né? Sim. E eles não são, a menos que eu tenha errado alguma conta aqui. 2, menos 2, e fica positivo. Meu, fica positivo. E aqui vai ficar menos 1. Então, o sinal aqui é positivo. Porra, eles são paralelos, que droga, meu. Tanto vetor pra pegar, peguei um vetor que é paralelo. Que coisa horrível. Pode pegar paralelo. Caramba, que problema. E essa merda não apaga ainda por cima. Nossa. Caramba, cara. Não dá pra pegar isso aqui porque eles são paralelos, beleza? A gente tem que pegar outros vetores.
droga. Tanto vetor para pegar, peguei um paralelo, tá louco? EJ. Quem que a gente pode pegar aqui? Outra coisa que envolve E, mas não envolve o J. Envolve, por exemplo, o H. Com certeza eles não são paralelos, né? Vai ficar... E o H a gente também tem as coordenadas, né? Então vai ficar H menos E. Vai ficar quanto? O H é... Qual que é a coordenada do H? É as coordenadas do A. Nossa, quem que é a coordenada do H? O Y mesmo, o X é contrário. Vai ficar Z menos 4, 0, 0. O vetor EH, tu tá dizendo? Sim, se as contas estiverem certas. Parece que sim. Então agora tudo bem. Com certeza esses caras não são paralelos, né? E daí quando a gente faz essa multiplicação, vai ficar... Não vai cair isso aqui no exame, tá louco? Tá o dia todo fazendo isso. Aqui vai ficar menos 4. Menos 4A. Pronto. Beleza? Então... e nós temos que sair tudo igual a zero, claro. Vamos lembrar que esses caras são perpendiculares. Porque esse cara aqui é o vetor normal e esses são dois vetores que fazem parte do plano. Então eles têm que dar zero. Portanto, menos 2A mais 2B menos C igual a zero. E menos 4A igual a zero. Então a gente já tem que o A é zero, obrigatoriamente. Então se o A é zero, a gente volta aqui e coloca aqui 2B igual a C. Ou seja, a gente vai ter um vetor, né? Desse jeito aqui, A zero. Lembrando que nós estamos falando do vetor normal, que é o ABC, né? O A é zero. Daí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter B e 2B. Ok? Sim. Isso aqui, tu pode dizer que é um tipo de vetor. É um vetor que segue uma determinada lógica. Que é o vetor 0, 1 e 2. Ok? É qualquer múltiplo de 0, 1 e 2. Beleza? Isso aqui é qualquer múltiplo do vetor 0, 1, 2. Então, como a gente está falando de um vetor normal, qualquer múltiplo dele pode valer, né? Os maiores, os que estão em outro lugar. Então, é o que a gente tem aqui. Todos os múltiplos desse cara valem como vetor normal, beleza? Então, esse é o nosso vetor normal, perfeito. Então, agora, a gente tem o vetor normal e pronto. Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa reta aqui, né? Porque a gente tem o ponto Q', e a gente tem o vetor normal, então nós temos essa reta. Certo? Certo. Essa reta perpendicular aqui, a parada. E o que que acontece? O ponto que a gente quer... Nossa, não acredito que a gente não achou o ponto P ainda. O ponto que a gente quer, ele tem que fazer parte de uma reta como essa, né? Certo? Nosso Certo. ponto P tem que fazer. Não é exatamente essa, mas é uma reta paralela a essa, entendeu? Elas são paralelas. Entende? A ideia é essa. Então é isso que eu vou argumentar aqui para que tu lembre depois. Caraca. Deixa eu escrever aqui. Meu Deus, mano. Esse problema é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Encontramos a reta onde está Q' e sabemos que a reta onde está P deve ser paralela a esta. Portanto, temos informações para achar P agora. Pronto. Bem, primeiro vamos escrever a tal da reta, né? Me diz uma coisa, com o ponto Q', que eu achei há pouco, que era o ponto 003, e esse vetor aqui, que é o vetor diretor, que é o vetor normal, vamos dizer assim, 003. Esse é o ponto. E esse é o vetor normal. Tu consegue encontrar a reta onde... Consigo. Qual é que é a reta, então? Não vai ter X, porque o X é zero, né? Mas tu quer escrever em qual formato? Tu pode escrever, por exemplo, no formato de equação da reta, né? De equação vetorial da reta. Lembra A disso? equação vetorial da reta então vai ser 003 Isso. mais capa 012. Pronto.
Só isso, pronto. Então a gente sabe que o ponto P ele tem que participar de uma reta que seja paralela a isso aí, não é? Certo. Então, se ela é paralela, a gente pode simplesmente igualar e encontrar o capo específico, sabe? Vamos Uhum. lembrar que a gente tem pouquíssimas informações do ponto P, né? Vamos lembrar que a gente só tinha o Y dele, era 2, né? Certo? Certo. Só o Y. A menos que eu esteja viajando, né? Porque o ponto P, ele não tem que ter a mesma altura do ponto G, não? Não lembro agora da definição do ponto P, mas era alguma coisa assim. Deixa eu ver lá na prova. O ponto P é a interseção de QI com FG. Porra, eles têm que ter o mesmo Z do F e do G, né? Que é 4. Sim. Eu Então acho que sim. nós temos o. Por que eu tinha achado que o Y era do P era 2? Em algum lugar eu achei que o Y do P era 2. Como o Q ele pertence ao plano BCG, então o Y é 2. O Y é 2 porque ele está fixo aqui nesse plano Y2, mas ele está nessa reta onde a menos que eu esteja completamente insano, o Z é 4 também. Agora o X a gente não tem informação nenhuma. O X de fato não tem. Mas o Z é 4 também. Agora que eu sei que é um cubo, né? Posso dizer que o Z é 4. Então a gente tem que o nosso ponto é um X que eu não sei, então vou deixar como variável. 2. Nossa, isso aqui é um 2. 2 e 4. Esse é o ponto P. Ok? E ele vai ter que ser paralelo a esse negócio. Vai ter que ser paralelo a esse negócio aqui. Tem que ser. Assim, uma coisa que a gente sai da escola e às vezes viaja e não sabe, o problema é que eu não posso colocar o ponto P na mesma reta que tem esse ponto que não está na reta, que não cara, eu não sei se eu posso fazer isso. Mas com isso nós conseguimos descobrir as coordenadas do ponto P. É sim, sim, não, não é aí que tá, não. É porque, tudo bem, isso aqui é uma reta, Sim. só que ela é uma reta paralela. Só que ela não, onde o ponto P tá, não tem esse 003, entendeu? Pois. Esse é o problema. Esse é o problema. Entende? Então, estamos quase lá, mas não é isso ainda que a gente quer. Putz, agora para que eu vou usar essa reta? Perdi. Eu quero a projeção. Quero a projeção no plano, mas eu preciso do ponto P para isso. Desisto. 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 Achei um monte de coisa, mas não sei como é que isso vai ajudar. Tem alguma ideia do que fazer agora que a gente tem a reta? Não. A única coisa que passa na minha cabeça agora é me tirar da conta de instituição. Eu sei que o vetor normal é paralelo. O problema é que eu não tenho aquele ponto. Só que eu. Cara, tanta coisa acontecendo aqui. Muita coisa nesse problema, que é isso? Isso aqui é problema de nível de graduação, meu. Não é ensino secundário isso aqui, não.
Eu posso encontrar o ponto Q, mas o que vai me ajudar? Você acha que mais vale a pena a gente fazer isso outro dia e tentar resolver outro problema nesse tempo que sobra, que tal? Assim, então, não sobra muito tempo, né? Não, mas acho que dá pra fazer um simples, mais simples. Ah, deixa eu ver aqui um que eu tenho assim uma dúvida Mande. básica, só um segundo. Ok, então, eu fiz exercício, mas eu só queria que o professor, tipo, me esclarecesse algumas coisas para ver, tipo, não sei, porque eu não percebi muito bem algo da resolução. Tipo, eu fiz sozinha, né? Mas depois eu fui ver o resultado e não percebi porque que o intervalo era fechado. Eu vou mandar foto. Qual exercício? É o 14. Tem 14 aqui? Determine o conjunto solução dessa equação. Ah, isso aqui parece mais tranquilo. Vamos ver aqui. Eu já mandei a foto. Mandou a tua resolução? Assim, Deixa eu ver. Poxa, meio longa a tua resolução. Tá. sobre o domínio. Por que que no, o domínio não é menos 3 meios fechado? Digo, eu sei porque é que no mais infinito é aberto, mas e no menos 3 meios, porque é que é aberto, não fechado? Eu acho que é diretamente assim, só de olhar rapidinho, Sim. porque não pode ser igual a zero. O ln não pode ser igual a zero. Então, O que é que não, menos 3 meios vai fazer dar igual a zero, certo? é por isso que o domínio é aberto? Exato. Se tu jogar agora na tua calculadora o logaritmo de zero, vai dar erro. Sim, Então, dá não é erro. que nem a raiz, entende? A raiz você pode ter raiz de zero, mas o ln não. Você não pode ter o ln de zero. Você pode até chegar bem perto dele, de forma positiva, mas não igual a ele. Então, por isso que é aberto, entende? Então o critério é esse para ser aberto. Tem que ser aberto, exatamente. Você chega até bem perto dele, mas não chega nele. Beleza? Ok, eu acho. Se tua conta tá toda certa, daí blá, 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 você chegou aqui, né? Certo? E a solução? A solução tá certa. Tem que fazer a conta para ver, mas deixa eu ver o passo a passo que tu fez aqui. Tu tirou. Isso aqui é um sinal de igual, né? Sim. Daí você passou os L. Passou um ln para um lado, ln para o outro. Não tô entendendo o que tu fez de uma linha para outra aqui, parece que não fez nada. Por que o menos. Ah, sim, tu jogou pro outro lado. Daí tu juntou. Daí jogou todo mundo pra esquerda, porque tinha o quadrado, fez a fórmula resolvente. Encontrou essas duas soluções para a fórmula resolvente. E daí você encontrou os x's. Isso aqui é um x? Então x é meio estranho. Confunde com n. Um x que. Os dois x's que resolvem o problema. Tá bom. E a questão é o seguinte. Tu teve essas duas respostas aqui, né? Sim. E Mas daí, o que a gente faz com essas duas respostas? vemos que faz parte do intervalo. A questão é que tu tem uma inequação, né? Ah, não, era uma igualdade? Ah, era uma igualdade. Mas ele pede o domínio, né? Então, Sim, domínio faz da tudo. equação. O domínio e depois temos que achar o conjunto de solução.
O domínio são os valores que resolvem o domínio são os valores que tu pode jogar na função. Isso não tem a ver com a resolução da equação em si, né? A resolução foi o que tu fizesse aqui e pronto, né? Não tem muito Sim, segredo. mas temos sempre que fazer o domínio. Mas não tem nada a ver com a resolução da equação. Para pegar o domínio é só tu olhar as coisas que você pode jogar na função, né? Ou seja, aqui e aqui. Então essas duas coisas têm que ser maiores que zero ao mesmo tempo, certo? Sim, é isso que está aí do lado. Isso que está aqui do lado. Que é supostamente um pouquinho mais fácil do que resolver a conta ali. E sim, daí você fez isso e isso. Tá. 2n mais 3 maior que zero não. 2x mais 3 maior que zero e x mais 3 meios maior que zero. Então você pegou só o que era mais. Que dava uma resposta menor, né? Que no caso esse aqui, menos 3 meios. Os dois dão a mesma resposta, né? Os dois dão menos 3 meios. Então sim, então é de menos 3 meios até mais infinito. Só que se tu jogar o menos 3 meios, o que acontece? Não vai dar zero? Se tu colocar menos 3 meios aqui? Mas aí dá para colocar menos 3 meios. Não, mas me diz uma coisa, se tu jogar exatamente o valor menos 3 meios aqui, não vai ficar ln de zero? Sim. Então, tu não pode ter ln de zero. Por isso que não faz parte do domínio, entende? É só isso. Tu só pode pegar valores maiores. Então, Sim, por isso que tu não... eu faço as contas e depois vejo se fizer parte desse domínio aí do menos 3 meses a mais infinito, faz parte. Tá na solução. É a Sim. solução. Mas você já Sim, fez a conta. Essas 3 linhas resolvem o problema. Você só precisa tomar o cuidado de que... E você fez até bem certinho, que colocou só o sinal de maior. Tem que ser, de fato, maior que zero. E você achou que isso aqui é maior e o x tem que ser maior que menos 3 meios. Então, uma forma de você escrever isso é o jeito que você fez aqui. Perfeito. Tem alguma dúvida quanto a isso? Tá tudo mas certo. não tá percebendo. O professor tá falando que era só fazer isso. Sim, para fazer o domínio é só isso. Sim, mas eu não tá falando. A minha dúvida, né? Eu, tipo, já esclareceu, né? Disse que, pronto, como é maior, então tem que ser aberto. A minha dúvida era, no conjunto de solução, se a resposta que eu dei, a estrutura da resposta está certa. Sim, perfeito. De menos 3 meios a mais infinito. Não, no conjunto de solução que está embaixo. Aqui? Eu Sim. não tô vendo. Isso Ah, aí, tá, isso aqui. solução. Ah, tá. Bem, quais são as respostas que tu tens aqui, né? Tem que ver se essas respostas fazem parte do domínio. Mas para ver isso, tu tem que achar o número, né? Eu não Eu sei quanto é fiz, elevado a 2/3. eu fiz as contas e dá. Eu só o E elevado a 2 a 3 meios é que faz parte. Mas eu queria saber se a forma como eu apresentei a resposta, tipo, solução é 3 meios, não sei o que, pertence, se a apresentação está certa. Ah, tá. O que eu faria aqui? Eu deixaria mais claro que a outra tu tem que jogar fora. Tu tem que dizer assim, apesar dessas duas soluções aqui serem soluções da fórmula resolvente, uma delas não faz parte do domínio. Então nós a excluímos. Tem que dizer assim, entendeu? Ok, tá Isso bem. daí o professor vai achar claro que você entendeu de fato que o domínio é importante. E tem um motivo para ele ter pedido, né? O domínio, provavelmente era isso. Beleza? Sim. Mas tá perfeito, pô, desenvolveu tudo, só faltou dar essa escrevidinha no final. Hum, Legal. E aí, temos outra? hum, hum, hum. Ah, o professor lembra que na aula passada eu perguntei sobre o quadro de sinais? Os quadros de sinais? Sim. E o professor me disse que só, tipo, vendo exercício, não sei o quê. Eu vou mandar foto do exercício Pode ser. 13. Uhum. 13? Sim. Esse aqui? Sim. Já mandei. Uhum. Então, na aula passada, nós fizemos um exercício de derivada e ao fazer o quadro de sinais, nós podemos, tipo, as funções também, tipo, imagina, podemos, Foz Figueira,
é elevado a alguma coisa e tudo mais. Só que nesse caso era para pôr só, tipo, não na resolução, né? Tipo, não ia os números, ia só o F linha de X e o F de X. E a minha dúvida é, como é que eu faço para saber se ao fazer o quadro de sinais eu ponho, tipo, as contas ou se eu ponho só o F? Quando vai fazer o quadro de sinais, tu põe as contas ou tu põe o F? Por contas, tu quer dizer os pedaços da equação, é isso? Sim. Ah, tá. Bem, é que quando tu coloca os pedaços da equação no quadro de sinal, normalmente tu usa esses pedaços para fazer aquele jogo de sinais e ver se vai ficar positivo ou negativo, né? Por exemplo, aqui, né, nessa, sem pensar, não estou nem vendo o resto do problema. Se a gente pensasse isso aqui, né, cosseno e 2 menos seno de x, tu vai escrever todos os sinais no domínio que tu está interessado do cosseno e numa linha embaixo, todos os sinais que tu está interessado no domínio do 2 menos seno de x. E daí tu vai comparar os sinais. Quando para a mesma parte do domínio o cosseno for positivo e o 2 menos seno de x for negativo, positivo com negativo fica negativo. Então é para isso que foi feito no outro problema, entendeu? Sim. Agora, aqui tem que ver o contexto do problema, não cheguei nem a ler a questão, mas deixa eu ler a questão aqui. Os intervalos em que o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Bem, a única coisa que tu tem que se preocupar aqui é onde a segunda derivada é positiva, certo? Conhece o teste da segunda derivada para concavidade? Sim. Ah, não, o concavidade virada para baixo ela é convexa, então a segunda derivada é negativa, exatamente. E essa aqui, concavidade voltada para baixo, então tu vai ter côncava de fato, ou seja, a segunda derivada positiva. A abscissa dos pontos de inflexão. Aqui a segunda derivada é igual a zero. Então aqui é isso, é só tu analisar a segunda derivada. É mais simples que o problema da aula passada, tá? Uhum. Já fizesse a segunda derivada? Vamos ver o que tu mandou, né? Foi isso que eu fiz, porque aí já tá a primeira derivada. É verdade. Daí tu fizesse a segunda, e supostamente a resposta é essa. Vamos ver. A derivada do de cima vezes o de baixo normal, mais a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Daí você simplificou as coisas aqui, porque apareceu 1, né? Olha só que bom. Daí ficou desse jeitinho. Dava até pra... Não dava. Deixa pra lá. Ficou desse jeito aqui. Daí você procurou os valores que davam zero, certo? Mas ele tem um Sim. intervalo específico que ele está trabalhando? É de 0 a 2π, alguma coisa assim? Não lembro de ter visto isso no enunciado. Um segundo. Sim, é de 0 a 2. A pi sobre 2. De 0 a π sobre 2. A derivada também tem um domínio de 0 a π sobre 2. Poxa, só 0 a π sobre 2, só 90 graus, só o primeiro quadrante. E daí, de 0 a π sobre 2, você achou x igual a π sextos. O π sextos é o que faz a segunda derivada da zero, que é os 60 graus por aí. Então tu tem que avaliar antes dos 60 graus e depois dos 60 graus, é isso? E tá bom. Aí você avaliou os limites aqui. Você jogou zero e colocou ND por quê? Não definido. Mas por que não definido? Ela não é definida em zero? De Ah, todos os intervalo aberto em zero, né? Intervalo aberto. E daí tu jogou um valor entre, deu positivo, aqui em ponto de inflexão, depois deu negativo. Pronto. Então se aqui é positivo, concavidade com a barriguinha para baixo. Se aqui é negativo, barriguinha para cima. Tudo certo. Sim. Mas aquilo que você falou das partes da equação, por que aqui nós não podíamos fazer isso? Por que aí eu não podia pôr também as partes da equação? Porque aqui não é um problema como o anterior. Aqui você só precisa avaliar a segunda derivada de uma vez. Lá naquele problema, era muito complexa a função. Daí tu tinha que avaliar parte a parte, entendeu? Ok. Aqui é uma função bem mais simples de avaliar. Tu não jogou o valorzinho e já chegou no sinal?
Lá não dava para fazer isso. Era uma função bem complexa. Quando é complexa, mais vale tu avaliar parte a parte, entendeu? Sim. Por exemplo, uma coisa que aparece o tempo todo é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Umas funções mais ou menos assim. Olha só, cheio de fatores. X menos 2, x ao quadrado mais 3. Como é que tu vai avaliar um sinal de uma coisa dessa? Me diz. Não tem como avaliar o sinal de uma coisa dessa, entendeu? Então tu vai fazer uma linha para cada. Vai fazer um quadro para cada. Tu vai avaliar o sinal de cada um deles, entendeu? Eu gosto até de fazer de um jeito diferente daquele quadro que tu estava lá. Eu pego as raízes de cada um, ou seja, eu pego o que faz cada um ser zero, e coloco todos numa linha e vou comparando o sinal de cada um. Por exemplo, olha só. Aqui já é um outro problema. Até aquele problema já era um outro contexto. Por exemplo, aqui a raiz é 1. Aqui a raiz é menos 3, né? Aqui a raiz é raiz de 3. Então tu vai ter 1, tu vai ter o menos raiz de 3, tu vai ter o raiz de 3, e tu vai avaliando o sinal, por exemplo. Aqui o sinal para cá é negativo, para cá é positivo. Aqui é negativo, positivo, negativo. E daí tu chega lá no final, tu avalia a tua função. Tu vai juntando todos os sinais. Né? Digamos que aqui fosse positivo, aqui negativo, aqui positivo, aqui negativo, e aqui tudo positivo, digamos. Então tu avaliaria menos com mais. Então, nessa região aqui vai ficar positivo. Menos com menos com mais, aqui vai ficar positivo. Mais com mais, positivo. Aqui vai ficar positivo também. Entendeu? Tu vai avaliando o quadro de sinais dessa forma. Só que esse é um tipo de problema. Um problema onde tu tem uma função extremamente complexa. Agora, o que tu estava trabalhando ali na segunda derivada não estava complexo, né? Era só jogar o sinal e pronto, certo? Um valor e pronto. Então a ideia é essa, cada caso é um caso, beleza? Ok, ok. Como eu falei, né? Cada caso é um caso. Beleza? Sim, ok, obrigada. Então tá bom. Bem, é isso aí. Tu me envie também tá, eu tenho que te enviar falando nisso os horários da próxima semana para tu escolher o que fica melhor para ti, né? Os horários mudam cada semana? Às vezes eles mudam. Ok. Mas é porque tu não havia confirmado que queria os mesmos horários, então eu não fixei. Mas eu acho que eles estão livres para ti, os mesmos. Vou te mandar lá e tu vê o que é melhor para ti. Ok, mas eu também queria pedir ao professor, tipo, para guardar horários para mim até o dia do exame. Para guardar as aulas, para não termos aulas? Sim, não, tipo, porque eu não percebi muito bem isso das 10 horas, então eu fiquei assim confusa. E caso essas 10 horas estejam completas, tipo, sei lá, uma semana antes, 2 semanas antes do exame, eu vou querer prolongar, tipo, vou querer mais aulas, mais horas. Sim. Bem, então algumas coisas. Amanhã nós temos aula, né? Sim. Isso, beleza. Então tá, então tu não queres aula na semana que vem, é isso? Não, eu quero. Tá. Eu não sei, o que eu disse foi, essas 10 horas, né, que eu paguei, não sei se elas vão servir se cobrem até ao dia do exame. Uhum. Então, caso não cubram, eu vou pagar mais horas, né, mais aulas, mais explicações até o dia do exame. Então, para o professor, tipo, reservar um tempo para mim, não Sim, não ocupar se com outros preocupe. alunos. Sempre tem uns horários aí. É que para reservar fica complicado sem o valor, mas isso deixa, a gente reserva aí, não tem problema. Eu só tenho que te pedir para que na semana que vem, né? Eu não vou ter o horário de terça para ti, tá bom? Então teria que ser quinta, sexta. Ok. Mas tu vê, se não quiseres também, ou se quiseres outro horário, Não, só me falar. depois, tipo, o professor me fala o horário e eu, pronto. Então tá bom. Então tá. Então, A até gente se fala. amanhã. Aham. Ok. Até amanhã.